Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Meu irmão, minha irmã, ouvindo o Evangelho de Nosso Senhor segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 8º ao 12, encontramos esta palavra de Jesus, em que ele se refere a um pecado em que não haverá perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o que é uma blasfêmia? É uma ofensa ao sagrado, um insulto àquilo que é sagrado, ou então um ato injurioso contra qualquer pessoa ou coisa respeitável. Olhando para o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1864, todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste, então, em atribuir maliciosamente ao demônio as ações sobrenaturais. Algo que o Evangelho de São Lucas já nos apresentou nos capítulos anteriores. Jesus, que no capítulo 4 tinha dito: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Lá no capítulo 11, aqueles fariseus e mestres da lei o acusam de agir pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. Isto é blasfemar contra o Espírito Santo. É o mesmo que chamar o Espírito Santo de Satanás, sendo este inimigo de Jesus. O homem que adota tal disposição impede que lhe chegue o perdão de Deus e por isso não pode ser perdoado. Jesus compreende e desculpa a fraqueza do homem que erra, mas pelo contrário não tem esta atitude indulgente com aquele que fecha os olhos e o coração às obras admiráveis do Espírito. Assim agiam os fariseus que o acusavam de expulsar demônios. Assim atua o incrédulo que nega a manifestação da bondade divina na obra de Cristo. Ao negá-la, rejeita o convite que Deus lhe faz e situa-se fora da salvação. São João Paulo II, na sua encíclica Dominum et Vivificantem, nos explica ao dizer: a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo o dom da redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual,
porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão que ele próprio se fechou. A blasfêmia não acontece somente com palavras, mas sobretudo com atos. Quem blasfema? Quem não se sente necessitado de Deus, quem não se sente pecador ou se considera sem pecado. É um fechar-se ao convite de Deus à conversão, endurecer o coração a tal ponto que a pessoa não tem interesse algum por Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as abundantes evidências que temos à nossa disposição. Só blasfema contra o Espírito Santo quem resiste contra o poder de Deus revelado em suas palavras e obras e os atribui ao inimigo. Como diz São João no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más.